A paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor Pedro Rodrigues, com mais um devocional da semana. Eu quero louvar a Deus pelos amigos que já são inscritos, pelos irmãos que já são inscritos e aqueles que estão chegando. Graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso canal, está crescendo aos poucos. Nós não temos pressa de crescer, porque tudo é no tempo de Deus, mas eu quero louvar a Deus pelos irmãos que já são inscritos no canal e aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos também. Bom, os irmãos que têm compartilhado os vídeos, têm aí mandado aquele joinha para nos ajudar, que têm indicado outras pessoas para assistir, Deus abençoe a sua vida. E essa semana, Deus tem uma palavra muito especial para nós. Eu sempre choco aonde eu vou e aonde eu prego, que eu não gosto de religião, não gosto de religioso, eu odeio religião e eu odeio religioso. E sempre as pessoas ficam chocadas, porque o meu ministério e o ministério de alguns é diferente. Eu não gosto de muito disse-me-disse, de revelação sem condizer com a palavra, de profecia sem condizer com a palavra. Eu não gosto, meu negócio é Bíblia, eu gosto de Bíblia. Aquilo que não tiver baseado na palavra, não venha querer me convencer, porque eu não gosto. Meu negócio é Bíblia, é a palavra. Porque a Bíblia fala que, a própria Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E para não tirar um pouco desse choque de informação que as pessoas têm, quando eu falo que eu não gosto de religião, que eu não gosto de religioso, nós vamos ver aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 8 a seguir. Nós observamos que ser salvo é uma coisa, ser abençoado é outra. Ser salvo, nós aceitamos o Senhor Jesus, somos batizados nas águas e temos o nosso nome escrito no livro da vida, né? E a Bíblia fala que a salvação é tomada por esforço. Todo aquele que se esforça apodera dela. Não é só aceitar Jesus, ter o nome escrito no livro da vida e achar que está salvo, não. A salvação é pelo esforço, é muita batalha, vontade, insistência. Nós vamos ser salvos assim. Agora, ser abençoado requer atitude. Nós observamos aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 8 a seguir, que a arca de Deus, ela fica mais de 20 anos na casa dos levitas. Ela pegava a arca, levaram para a casa dos levitas e colocaram na arca de Deus. Mais de 20 anos encostada. A presença de Deus ficou encostada. Pastor William, e isso está acontecendo hoje? Tá. Tem muitas igrejas hoje que a arca do Senhor está encostada. A arca representa a presença genuína de Deus. E a presença genuína de Deus em muitas igrejas já foi encostada há muito tempo. A presença de Deus em muitas igrejas hoje está sendo substituída por barulho, por adivinhação, por meninice, por profecias que não condizem com a palavra, por muitas outras coisas, por dança, por show. Hoje a gente, conforme foi a igreja que a gente entra hoje, a gente não sabe se aquilo ali é um culto ou é um show. A gente não sabe se nós estamos dentro de uma igreja ou dentro de uma boate. E aí estão dizendo que estão adorando a Deus. Aonde essa Bíblia tem uma palavra que diz assim, muitos me adoram com a boca, mas o coração está muito longe da adoração. A arca de Deus foi levada e colocada de lado, ela foi encostada. E a Bíblia fala, aí você continua aí, em 1 Crônicas, capítulo 13, verso 8, continua que você vai, analisa aí, você vai ver o que eu estou falando dentro da palavra. Porque aqui a gente fala dentro da palavra. E a arca de Deus foi colocada. É o que está acontecendo em muitas igrejas. A presença de Deus está sendo substituída por muitas outras coisas que não condizem com a palavra. Tem muita coisa dentro de muitas igrejas, menos a presença de Deus. Porque hoje estão valorizando mais as coisas da carne, as coisas humanas, as
terrena do que a presença de Deus. E uma das coisas que eu mais acho bonito em Deus e no Espírito Santo é que Ele não entra se você não chamar. Uma das coisas que eu acho mais bonita da presença de Deus é que o Espírito Santo, Ele é educado. A arca de Deus foi levada e colocada, foi largada lá. Mas a Bíblia nos fala, dentro da palavra que nós estamos lendo, que Davi agora, ele assume como rei. E surge no coração dele a vontade de trazer a arca novamente para Jerusalém. Mas a Bíblia fala, a Bíblia que eu tenho, que você tem, fala que Davi, ele começou errado. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus de qualquer maneira, pregar de qualquer maneira, ensinar de qualquer maneira, instruir de qualquer maneira, cantar de qualquer maneira. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus de qualquer maneira. A arca de Deus não era para ser levada em carro de boi. A arca de Deus era para ser levada no ombro dos levitas. A arca era para ser levada no ombro, não era no carro de boi. Mas Davi, ele quis apressar. Amados, há um problema muito sério. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus de qualquer maneira. A arca não era para ser levada no carro de boi. A arca era para ser levada no ombro dos levitas. Mas Davi, ele quis apressar. Tem muita gente querendo apressar as coisas de Deus, querendo fazer a obra de Deus de qualquer maneira, querendo fazer a obra de Deus nas pressas, na correria, precipitadamente. E para quem quer fazer a obra de Deus, tratar da presença de Deus de qualquer maneira, o recado que eu tenho de Deus não é muito bom. O fracasso é certo. A Bíblia fala que vai a arca de Deus, em vez de estar no ombro dos levitas, está no carro do boi. Quando chega um ponto que os bois tropeçam e a arca, ela vai cair, e um dos levitas vai e coloca a mão. A morte foi instantânea. A Bíblia que eu tenho, que você tem, fala que a morte foi tão trágica que as vísceras ficaram de fora. É a primeira vez que eu vejo na Bíblia falar que Davi teve medo. Davi ficou com medo. Davi ficou preocupado. E agora como fazer? Todo mundo com medo. Ali um levita morto, com as vísceras de fora. Os bois tropeçaram. O carro de boi, eu creio que estava virado. Como que vai fazer? Surge uma casa, aqui perto de onde acontece aquela tragédia. Uma tapera, uma casa simples, humilde. E eu estou parafraseando. Alguém bate lá e pergunta quem é o orador, e surge o nome: Obed-Edom. Obed-Edom, descendente de Filisteu, odiado pelos judeus, odiado pelo povo de Deus. E ali surge, entra o personagem Obed-Edom, que não era levita, nem podia entrar em Jerusalém, desconhecido, totalmente no anonimato da palavra. E ali ele é levado para pegar a arca e trazer para aquela casa humilde. E a Bíblia que eu tenho, a Bíblia que você tem, dentro da palavra está dizendo que com pouco tempo a prosperidade entra dentro da casa de Obed-Edom. Aí alguém pergunta, como que a arca está na casa do judeu e o judeu não é abençoado? Agora a arca está na casa de um filisteu e Deus começa a abençoar. Aí está a diferença. Não adianta estar na igreja, não adianta pregar bonito, não adianta cantar bonito e não ter a presença de Deus, porque o importante é a presença do Senhor. A arca, mais de 20 anos numa casa, agora 3 meses na casa, a prosperidade entra. Deus começa a abençoar Obed-Edom, Deus começa a prosperar ele, Deus começa a dar vitória, Deus começa a abrir as portas, Deus começa a realizar os sonhos de Obed-Edom, Deus começa a honrar Obed-Edom. Por quê? Porque Obed-Edom recebeu a arca e cuidou da arca, zelo dela. Eu estou parafraseando. Eu creio que Obed-Edom levantava de manhã e zelava da arca.
madrugada, Obed-Edom zelava na arca. Ou seja, barulho não muda, profetada não muda, revelação da carne não muda, rodar o manto não muda, chiar igual panela de pressão não muda. O que muda é a presença de Deus. O que muda é a presença do Espírito Santo. Mas hoje está tendo muita coisa na igreja que diz que é a presença do Espírito Santo, mas não é a presença do Espírito Santo. Obed-Edom zela, Obed-Edom cuida, Obed-Edom ele valoriza a presença da arca. Mas quando Deus começa a honrar alguém que sabe valorizar a presença de Deus, o inimigo sempre vai levantar um invejoso. Alguém chega e fala para Davi: Davi, a prosperidade está na casa de Obed-Edom. Desde que a arca foi largada lá, ele está sendo abençoado. Davi agora sente que tem que trazer arca para Jerusalém. Agora tem um diferencial. Obed-Edom não fica mais na beira da estrada. Obed-Edom vai ser levado, ele e toda a família dele, para dentro de Jerusalém. Para quem não podia entrar em Jerusalém, agora é levado com honra, porque soube valorizar, soube cuidar da presença de Deus através da arca. A Bíblia fala que Obed-Edom agora se torna porteiro, mas quem cuida da presença de Deus, quem zela da presença de Deus, eu tenho notícia para você, eu tenho um recado de Deus para você dentro dessa palavra. Quando você valoriza, quando você honra a presença de Deus, quando você cuida da presença de Deus e tem zelo pela presença de Deus, o que Deus tem para você é muito maior. Obed-Edom se torna porteiro, mas ele ali na porta da tenda, surge no coração dele o desejo de crescer. A Bíblia que eu tenho, que você tem, fala: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Você tem que ter desejo de crescer na obra, você tem que ter desejo de ser usado por Deus na palavra, você tem que ter desejo de levar a obra de Deus com sinceridade, porque isso agrada o coração de Deus. Obed-Edom, eu estou andando rápido porque o nosso devocional não pode ser muito comprido. Agora Obed-Edom se torna músico da casa de Deus. Ou seja, Obed-Edom ele tinha tanto zelo, tanto cuidado pela presença de Deus, que Deus começa a abençoar, começa a levantar ele. É isso que Deus quer fazer na vida, na sua vida. Valorize a presença de Deus, honre a presença de Deus, zela da presença de Deus, porque Deus quer te exaltar, Deus quer te destacar, Deus quer te honrar, Deus quer abençoar o teu ministério. Mas para isso, valorize a presença de Deus. Para terminar, Obed-Edom agora se torna chefe dos diáconos. Deus tem algo para você, Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer te dar vitória. Mas o segredo é saber valorizar, dedicar a presença de Deus. Aqui está uma palavra de um homem que não era para estar ali, mas foi colocado lá, porque honrou, valorizou a presença de Deus. Descendente de Filisteu, agora se torna um zelador da presença de Deus, agora se torna porteiro da tenda, agora se torna um levita, e agora se torna o chefe dos diáconos, no lugar de alguém que era para estar lá. Ou seja, se você não valorizar, se você não valorizar a presença de Deus na sua vida, o que Deus vai fazer? Vai pegar um lá na boca de fumo e colocar na igreja e transformar ele no usado de Deus. Vai pegar a prostituta, colocar na igreja e usar ela, porque é assim que Deus faz. Quando aqueles que estão ali na casa do Senhor não valorizam as coisas de Deus, Deus vai por lá fora e coloca para fazer, porque a obra de Deus ela não para. Eu sou o pastor William, com mais um devocional dessa semana. Que Deus possa abençoar a tua vida. Fique na paz do Senhor e que o Espírito de Deus possa falar melhor no seu coração. Deus abençoe.